e te levará pro outro lado. Há um som. Olá, meus amigos. É com muita alegria no coração que nós estamos mais uma vez aqui na Rádio Cidade FM, a rádio que toca você, desenvolvendo o nosso projeto, o programa Não Desista dos Seus Sonhos. É com muita alegria que eu convido vocês a participarem, convido vocês a assistirem a nossa live, a compartilharem a nossa live, que vocês vão estar participando de brindes. Hoje o programa ele vai sortear uma bola, uma agenda do ano de 2019 para vocês fazerem o cronograma dos projetos de vocês e também uma escova no salão da Suzana Cabeleireira. Então vocês assistam a live, compartilhem, que no final nós vamos estar fazendo o sorteio de brindes. Nós iremos falar hoje também sobre a semana de prevenção de gravidez precoce, de gravidez na adolescência. A adolescência ela é considerada o período de 12 a 18 anos. E o nosso presidente da República, o atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele criou uma lei muito louvável, que é uma lei de conscientização de gravidez na adolescência. Então, por isso, eu convidei a Rawane. Obrigada, tá, Rawane, pela participação. A Rawane vai dar o testemunho dela. Ela casou com 12 anos de idade e foi mãe dos 16 para os 17 anos. Depois a Rawane vai falar um pouquinho sobre a vida dela. Então, nos acompanhe, você que é mãe, que tem filhos. Hoje o programa está muito edificante. Eu vou falar com vocês, Deus vai falar ao nosso coração em relação ao Salmo 127. Que nós vamos falar que os filhos são heranças do Senhor. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem nos acompanhar, comentar, fazer perguntas, para que nós possamos orar juntos e que seja um momento muito produtivo para todos. Nesse momento eu gostaria que todos fechassem os olhos, para que nós possamos orar, para que Deus venha nos abençoar. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, Pai amado, na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, na Tua presença nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te damos graças porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é o nosso Salvador. Queremos que neste momento, ó Pai, a Sua bênção alcança cada programa que está ouvindo o nosso programa Não Desista dos Seus Sonhos, que o Seu poder, o Seu amor e a Tua paz possa, Senhor, invadir cada coração, cada lar, aqueles que estão nos assistindo pelo celular, pelo rádio, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa invadir cada coração, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, nos dê sabedoria para entender o propósito de ser mãe, o propósito, ó Pai, de ter filhos. Nós sabemos que os filhos são Tua herança, é a nossa maior riqueza e que nós possamos cuidar dos filhos que o Senhor nos confiou. Eu entrego, ó Pai, essa cidade nas Tuas mãos, nós consagramos a nossa cidade, nós consagramos os nossos lares, Paizinho querido, nós consagramos o nosso país, Pai, e principalmente a nossa família. Que o Senhor possa ir de encontro com as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, com as pessoas, ó Pai, que estão doentes, meu Deus, que o Senhor possa ir de acordo com a necessidade de cada um, derramando o Teu amor, a Tua paz, a Tua calmaria. Em nome de Jesus é que nós oramos e consagramos esse programa a Ti. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 127. Salmo 127, cujo título é Um Lar Abençoado por Deus. Ele é um salmo bem pequeno, que ele tem apenas 5 versículos. E eu vou ler com vocês esses versículos para que nós possamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra viva, ela é o nosso alimento espiritual. Que nós possamos ser cheios da graça, ser cheios do Espírito Santo de Deus e ser cheios da palavra de Deus. Tá? Porque não existe um manual, aliás, o único manual que existe para que nós possamos viver bem e tomar as decisões certas na nossa vida, esse manual ele está aqui, meus queridos. Ele está na palavra de Deus. Ele está na Bíblia. Tá? Não existe nenhum tutorial na internet que nos ensine a viver de acordo com a vontade de Deus. Não existe nenhum tutorial que nos ensine
a fazer com que os nossos sonhos, os nossos projetos de vida deem certo, a não ser que nós oramos por eles e confiamos ele a Deus. Então, quem não tem uma Bíblia, por favor, compre uma Bíblia, peça de presente. Tá? Fale aqui na live, eu não tenho Bíblia, que nós vamos dar um jeito de dar uma Bíblia para você. Pode falar, eu não tenho Bíblia, eu gostaria de ganhar uma Bíblia, Milane, que a gente vai dar um jeito, tá bom? Porque o presente que eu mais gosto de dar é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, o Salmo 127, um lar abençoado por Deus. Tá um pouco escuro aqui. Acho que eu preciso usar óculos. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando Ele está dormindo. Os filhos são presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Eles serão derrotados quando enfrentar os inimigos no tribunal. Amém? Então eu gostaria muito de falar principalmente sobre o versículo 3. Os filhos são presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Tem algumas Bíblias, algumas versões que falam que os filhos são heranças do Senhor. Então que nós possamos guardar no nosso coração que os filhos são uma bênção do Senhor, que os filhos são heranças do Senhor. A maior herança que Deus nos dá são os nossos filhos. Não são bens materiais, não são riquezas deste mundo, mas sim são os nossos filhos. Quem está nos acompanhando, Maria Clara? Deixa eu ver aqui. Vai ver. Vai responder? Pessoal, um beijo para todos que estão nos acompanhando. Obrigada pela participação. Continue conosco. Tá? Pode fazer perguntas, podem participar, comentar. E que o Espírito Santo de Deus me dê sabedoria neste momento, nos dê sabedoria para falar sobre a palavra dele. Que os filhos são heranças do Senhor. Depois nós vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa família. E se alguém tiver um motivo especial, que esteja ligando aqui na Rádio Cidade FM. O telefone é 3631-0900. E o WhatsApp é 99757-8400. Que vocês não desistam dos seus filhos. Então hoje vamos fazer um momento de oração para os nossos filhos. Podem ficar à vontade e podem fazer os comentários. O primeiro versículo, ele fala que se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Que não adianta acordarmos cedo, dormirmos tarde e sempre estar trabalhando e não consagrar o nosso lar ao Senhor. Eu falo nosso lar, meus amados, porque o lar, ele é diferente de uma casa. Quando a gente fala em casa, nós pensamos em uma casa construída por tijolos, por alicerces. E o lar é onde reside uma família feliz, uma família cristã, uma família que serve um Deus vivo. Então que nós possamos, ao acordar, ao amanhecer, dar graças a Deus por mais um dia de vida e principalmente dar graças a Deus pelo nosso lar. E pedir, Senhor, edifica a minha casa, edifica o meu lar, que o Senhor possa edificar o nosso lar. Porque não adianta trabalharmos se o Senhor não estiver no controle de tudo, dando a graça, dando a unção de ser mãe, de ser uma autoridade dentro de casa, de poder educar os nossos filhos, de poder trabalhar para ajudar o nosso marido. Então que nós possamos consagrar o nosso lar e a nossa família na mão de Deus. Amém? Deus, Ele quer ser parceiro em tudo, meus amados. Isso é muito gratificante. É muito honroso para nós saber que o nosso Deus, Ele quer ser o nosso parceiro no nosso lar. Ele quer participar conosco, Ele quer saber das nossas dificuldades. A Bíblia nos fala que Deus conhece a nossa oração, mesmo por um gemido inexpressível, mesmo por uma lágrima. Muitas vezes nós não conseguimos nem orar.
Só que nós temos que consagrar o nosso lar a Deus. Bater os nossos joelhos no chão e falar: Senhor, entra em cada cômodo dessa casa, eu consagro a Ti o quarto dos meus filhos, o meu quarto, a sala, a cozinha, os muros da minha casa, que o Senhor acampe os seus anjos ao redor, que o Senhor ordene os seus anjos para cuidar de nós, para nos livrar. Nós temos que saber que nós somos totalmente dependentes de Deus, meus amados, até mesmo para respirar, porque não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então, que nós possamos edificar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar e os nossos filhos a Deus. Amém? E os nossos filhos, como a Bíblia diz no Salmo, no versículo 3, do Salmo 127, eles são heranças do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Uma vez eu li um livro que ele chama Uma Vida com Propósito. E eu aprendi nesse livro que tudo aquilo que Deus nos deu nessa vida, todos os dons, todos os talentos, todas as bênçãos que Ele nos deu, nós aprendemos que os filhos são presentes, são herança. Um dia, Deus vai cobrar isso de nós. Um dia Ele vai nos perguntar: o que você fez com os filhos que eu confiei a você? Então eu gostaria que você pensasse nessa resposta, que eu sou mãe, eu sou pecadora, muitas vezes a gente age errado achando que está agindo certo, mas nós temos que pedir sabedoria para Deus para educar os nossos filhos, porque toda sabedoria e todo entendimento vem de Deus e não de nós mesmos, amém? Awane, fica à vontade, tá? Daqui a pouco eu vou passar para você. E os filhos, meus amados, eu gostaria de falar para vocês também que nossos filhos, ele tem um valor inestimável para Deus. Mesmo quando os nossos filhos nos fazem sofrer, nós nos decepcionamos, ou infelizmente eles se tornam rebeldes, Deus os ama mesmo assim. Então, que vocês possam pôr os joelhos no chão, mãe, pais, e orarem pelos seus filhos, porque Deus nunca desiste dos seus filhos. Então, que vocês possam aprender a ajoelhar pelos seus filhos. Tem também um livro que eu até indico para vocês lerem, que é Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Você lembra, Andréia, da autora? Não lembro, mas já ouvi falar. Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Eu vou ver que eu tenho esse livro em casa e vou trazer o nome para vocês, mas isso é muito verdade, tá? Então, o Senhor entregou os filhos para serem cuidados pelos pais. Essa é a recompensa que o Senhor nos deu. E que o bem mais precioso é a nossa família, o nosso lar e os nossos filhos. Amém? Eu gostaria de falar para vocês Mães de Joelhos e Filhos de Pé. A Maria Clara já achou aqui para mim. A autora Nina Targino. Mães de Joelhos e Filhos de Pé. O que acontece quando você ora? É um preço bem acessível, né, Maria Clara? R$24. Então, só para vocês ficarem sabendo. 5 coisas que você nunca deve dizer ao seu filho. A gente sabe, como eu já disse aqui, que não existe receita de bolo, não existe manual. O nosso manual mais perfeito é a Bíblia. Mas lendo, estudando, participando de palestras, eu peguei algumas dicas que um palestrante muito bom passou, um coach, que é de 5 coisas que nós nunca devemos falar para os nossos filhos. Eu sei que isso não é fácil, mas nós temos que orar para que Deus nos ajude a vencer. Tá? Um deles, meus amados, é nunca rotular os nossos filhos. O que seria rotular os nossos filhos? Colocar apelido. Tá? Nunca colocar adjetivos negativos para os nossos filhos. Chamá-los de burros, menino, você é um retardado, você é bobo, você é preguiçoso, você é vagabundo. Não, meus queridos, isso é muito triste para um filho ouvir de uma mãe. Não esqueçamos que a boca de uma mãe, ela pode abençoar, mas ela também pode amaldiçoar o seu filho, tá? Tem um livro também, que é da mesma boca, não pode sair bênçãos e maldições. Então, o que está saindo da sua boca para o seu filho? Eu faço essa pergunta para você agora. O que está saindo da sua boca para a vida do teu filho? Que possa sair apenas palavras de bênçãos. Amém? Então, número 1, que nós não rotulamos os nossos filhos com adjetivos negativos, que palavras como preguiçoso, peste,
você é um moleque. O significado de moleque é muito feio, essa palavra, tá? Você é um lerdo, você é um retardado, você é um burro. Que a partir de agora essas palavras sejam cortadas da nossa boca como mãe, como pai. Número 2, evitar dizer sempre apenas sim para os seus filhos. Nós temos que também aprender a falar não para os nossos filhos, tem que fazer parte do nosso vocabulário. Por quê, meus amados? Os filhos vão crescer, nós sabemos que o caráter de uma criança se forma muito rápido. A criança, ela nasce e já começa a formação do caráter dela, e até 6, 7, 8 anos, o caráter da criança está formado. É a parte principal para que nós possamos trabalhar com os nossos filhos. E a gente nunca pode dizer que é tarde. Até estarmos vivos, a gente tem que trabalhar em cima do caráter dos nossos filhos. Então, que nós possamos falar não. Explicar por que a gente está falando esse não. Porque senão, o primeiro não que o nosso filho encontrar numa empresa, no trabalho, ele corre risco de ficar frustrado, se envolver com drogas por causa da frustração, de ficar depressivo, de roubar, de matar e daí por diante. Então, desde pequeno, nossos filhos têm que aprender a conviver com o não. Tá? Uma terceira coisa, uma terceira palavra que você nunca pode falar para o seu filho. Quando você der uma ordem, explique o porquê. Não fale apenas assim, faça porque eu sou sua mãe, ou faça porque eu sou seu pai. Não, mas sempre explicar, olha meu filho, não pode fazer isso porque você vai se machucar, porque vai ter que dar conta e daí por diante. Sempre explicar o porquê do não. Nunca diga para o seu filho, isso daqui eu achei muito interessante, para ele parar de chorar. Porque a gente tem essa mania, né, Andréia? Não é, Walter? Para de chorar. E assim, o Ivan Lima, esse palestrante, ele fala muito que nós temos que falar para a criança, por que você está chorando? A criança tem que aprender a conviver com os sentimentos dela. Então, meu filho, por que você está chorando? Você machucou? Você está com dor? Você perdeu alguém? Então, não precisa chorar. A gente vai resolver isso sem choro. É muito importante você ensinar a criança a lidar com seus sentimentos. E ensinar ele a controlar os sentimentos dele de emoção, como não chorar, de raiva. Porque para a criança isso é muito difícil. Para o adulto é fácil, mas para a criança não. E por fim, não mentir para os seus filhos. Isso é muito importante. Às vezes, eles nos pegam pelas pequenas mentiras, meus queridos. Então a gente ensina, não pode mentir. A mentira é do diabo, a mentira não é de Deus. E às vezes toca um telefone em casa, a gente fala assim, ó, se for para a mamãe ou para o papai, fala que a gente não está. Quem que nunca falou isso, né, Walter? Infelizmente, aí depois ele vai falar, olha mamãe, você mentiu. E nós sabemos, meus amados, que não existe mentirinha e nem mentira grande. Mentira é mentira. E quem é o pai da mentira é o diabo. E nós servimos a um Deus vivo que é Jesus. Então, muitas vezes, as nossas atitudes dos nossos filhos contam muito mais do que as nossas palavras. Muitas vezes, eles nunca vão fumar porque eles nunca nos viram fumando. Eles nunca vão beber bebida alcoólica porque eles nunca viram os pais bebendo. Eles vão ser honestos porque eles viram que a vida inteira os pais foram honestos, os pais trabalharam duro. Então, esse exemplo que a gente tem que dar na vida dos nossos filhos. Por quê? Mesmo nós dando bons exemplos, levando para a igreja, ensinando a palavra de Deus, nós sabemos que o mundo oferece muitas coisas fáceis para os nossos filhos. Tá? Então, que vocês possam pensar nisso. Walter, eu até vou comentar aqui com vocês algo que, quando eu participei dessa palestra, eu fiquei até muito aliviada. Porque eu nunca menti para os meus filhos que existe Papai Noel. Nunca. Querendo ou não, é uma mentirinha, mas a gente sabe que é uma mentira. Então eu sempre falei, olha, quem compra o presente é o papai e a mamãe. E não existe Papai Noel. E não tem por que a gente falar, eu vou contar para o meu filho que não existe Papai Noel, ele vai ficar frustrado. Meus queridos, seus filhos vão ficar frustrados só porque não existe Papai Noel? E quando eles descobrirem outras coisas, então? Então, que nós possamos observar essas pequenas coisas, né? No Brasil não tem nem chaminé. Como que o velhinho vai entrar pela chaminé? A gente tem que ensinar que todos que entram na nossa casa vai bater na porta e vai perguntar, posso entrar na sua casa? É assim que a gente tem que ensinar os nossos filhos. Tá? Então, que vocês possam orar por isso. Eu também oro, porque eu sou imperfeita como mãe. Peço para Deus me dar sabedoria todos os dias.
E o que a gente pode falar para os nossos filhos? Como palavras boas, como palavras de motivação, como palavras de incentivo, sendo pai e mãe. Nós podemos falar: filho, você é muito inteligente, papai e mamãe têm muito orgulho de você. Tem que ensinar ele a lidar com as diferenças, se ele é gordinho, se ele é moreninho, se ele tem cabelo enrolado. Em casa eu tenho um casalzinho, o menino tem um cabelo liso e a menina tem um cabelo enrolado. E ela pergunta pra mim: mamãe, por que o cabelo do Davi é igual ao seu e o meu cabelo é igual ao do papai? Então a gente tem que falar: filha, o seu cabelo é lindo, é cacheado, é diferente, tá? Então sempre está ensinando as diferenças, porque Deus, ele não faz concepção das pessoas, meus amados. A gente tem que explicar isso para os nossos filhos. Deus ama o branco, o negro, o gordo, o magro. A gente tem que explicar isso para os nossos filhos, para eles não serem crianças fracas, crianças e adolescentes frustrados. Nós temos que ser os espelhos deles. Amém? Ensinar eles a respeitar as pessoas, a amar os próximos, a serem gentis, cordiais, a fazer o bem e, acima de tudo, a maior herança que Deus nos deu são os nossos filhos. E qual que é a maior herança que nós podemos dar para os nossos filhos? Falar de Deus para eles. Embutir no coraçãozinho deles o amor de Deus e a fé. Essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Lindo demais, e não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Mas nós temos que ser fortes, corajosos e ter a ousadia de levar os nossos filhos para a igreja, para a escola dominical, ler a palavra de Deus com eles, orar com eles. Tá? Nós não sabemos o que passa na cabecinha deles, mas eles têm muito pesadelos, eles têm sonhos ruins e a gente precisa conversar e orar com os filhos. Amém? Parar de falar um pouquinho e mandar um alô pro pessoal. Fala pra mim. A Thaísa, amigona, um beijo, tá? Muito obrigada, toda quinta nos acompanha aqui na Rádio Cidade na Live, um beijo grande. A Lucilene, Lu, um beijo, obrigada. Cristiane, a Aba, a Lúcia, muito obrigada pela participação de vocês. Comentem a nossa live, nos acompanhem e participem. Participem dos brindes. Uma bola, uma agenda 2019 e vale uma escova no Salão da Suzana, Espaço da Mulher. A Su faz uma escova maravilhosa, a Andréia já começou a passar a mão no cabelo ali. Andréia, pode participar. Posso? Pode. Glória a Deus. Pode, né, Walter? Pode. É minha. Ó, lembre aí, quem for contemplado, não vem buscar o brinde cá pra mim. Sim, muito bem lembrado. A Andréia falou que quem for contemplado ou contemplada tem até quinta-feira que vem para vir aqui na Rádio Cidade e pegar os brindes dos sorteios de hoje. Eu já agradeço a Suzana Cabeleira, do Espaço da Mulher. Tá? A bola que nós vamos doar, que é um brinde meu e do Zé Emílio, dos nossos amigos. E a agenda, que é um brinde da Matsuda. Então, até quinta-feira que vem, meus queridos, vocês têm o prazo de vir aqui na Rádio Cidade e retirar o brinde de vocês. Como nós falamos de filhos, de amor, de pai, de mãe, eu gostaria muito, Walter, que você colocasse o louvor que fala sobre filhos. Que nós possamos ouvir esse louvor. Depois a Rawane vai estar falando do testemunho dela e a gente vai orar.
Facebook.com/Cidade 106. Existe um lugar que nós homens, Beijo no teu coração, mas tá? Deus Nós vamos continuar só aqui Ele com pode te levar. Os sonhos dos homens podem se isso, nós frustrar, temos um corte de cabelo. mas o sonho de Deus jamais. Isso. Há um lugar pra chegar, Eu ia falar só um pouco, mas vocês viram, tá? que te levará Isso, perfeito, Matheus. 99621 uma voz, Claro. dizendo os teus sonhos também são meus. Isso, vai dizer quem sua. Isso, um beijo, tá? Deus abençoe, Milane. Obrigada a ele, Deus abençoe. Beijo, tchau. Se alcançar, saberás que Meus queridos, Deus é muito bom, né? A Zilda Cabeleireira acabou de ligar aqui na Rádio Cidade, que ela gosta muito do nosso programa, não desista dos seus sonhos, e ela está doando um corte de cabelo. Glória a Deus, que legal. Zilda Cabeleireira Unissex está doando um corte de cabelo. O telefone do salão dela é 99621 3605. 99621-3605 para você ligar e marcar um corte de cabelo doado pela Zilda Cabeleireira Unissex, que está localizado na Rua 13, número 639. Obrigada, tá, Zilda? Deus te abençoe pelo brinde. Nós vamos deixar tudo anotadinho aqui e quem ganhar vai entrar em contato com você. Um beijo no teu coração e muito obrigada. Legal, então hoje nós temos 4 brindes. Muito bom, né, gente? 4, 2 bolas, uma agenda, uma escova do Salão da Suzana e um corte de cabelo do Salão da Zilda Cabeleireira Unissex. Vamos participar, comentar para participar dos brindes, da doação dos brindes, tá? Eu vou passar... Bom, primeiramente, eu quero cumprimentar a minha paciente amada, a Eleni Xavier. Todo mundo conhece ela como Ni. A Ni tem uma história de vida maravilhosa. É uma guerreira. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no projeto Amputados. Ela tem uma história de vida muito, muito bonita, de fé, de perseverança, uma luta que ela vem aí lutando contra um CA há muitos anos. Eu até fiz o convite para a Ni, para ela vir aqui no nosso programa dar um testemunho de vida, ela aceitou. Só que ontem ela passou por mais uma cirurgia no membro residual, que é o coto da amputação. Ni, nós estamos orando por você, o grupo de oração da Igreja Batista, eu coloquei no grupo das mulheres da Igreja Batista, todas oraram por você, e você sempre vai estar em nossas orações, tá bom? Você é uma guerreira, que Deus continue te abençoando, Ele é o médico dos médicos, que Ele possa te curar, te dar forças, tá? E você está convidada para vir aqui dar o testemunho para glorificar o nome de Deus, porque grandes coisas Deus fez na sua vida. E eu tenho certeza que Ele quer que você dê esse testemunho, porque você vai impactar e edificar a vida de muitas pessoas através da tua história, tá bom, minha amiga? Um beijo, que Deus te abençoe. Bom, eu vou conversar um pouquinho com a Rawane. Como eu disse para vocês que essa semana o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele criou uma lei de conscientização e prevenção de gravidez na adolescência. Na verdade, vai ter muitas ações preventivas a partir do dia 1º de fevereiro, mas já foi criada essa lei, aprovada, e por isso que eu trouxe a Rawane aqui, porque a Rawane, ela casou com 12 anos e ela foi mãe com 16 anos. Ela tem 2 filhinhas, uma de 3 e uma de 6, né, Rawane? E agora ela está grávida de 8 meses. Então, Rawane, eu gostaria que você ficasse bem à vontade. Tá? Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone. É que a barriga dela está grandinha já. Põe a boca bem pertinho para o pessoal ouvir. Tá? E assim que você contasse as dificuldades que você passou, né? Como nós falamos aqui que os filhos são heranças, nós sabemos que com 16 anos
não tem ainda maturidade para cuidar, para orientar. Com 16 anos, na verdade, ainda é adolescente, é uma criança, né? Então, que você pudesse passar para nós essa dificuldade toda, da maneira que Deus tocar no teu coração. Fica bem à vontade. Assim, tive dificuldade com medo de não dar conta, né? De estar criando, mas graças a Deus, Deus deu força. E tem 2 já, tá o terceiro, mas dificuldade a gente passa, né? Passa assim, mas dá medo por causa disso. Porque nova, eu casei, assim, que nem com o pai dela. A gente teve mais ou menos 2 anos, eu tomei remédio pra não ter filho por causa disso mesmo. Porque eu falei assim, vai que depois nós 2 não dá certo, né? Aí eu tomei remédio, aí depois eu parei, aí eu queria engravidar dela. Aí veio aquela expectativa, querendo, só que ao mesmo tempo, quando é no tempo certo de Deus, que é onde vem, que não é no tempo certo da gente. E aí eu falava, nossa, será que teve algum problema, porque eu nunca engravidei, né? Aí, graças a Deus, aí veio ela. Aí depois eu queria outra com 3 anos para criar junto. Aí foi até então que depois eu parei de tomar remédio, fiquei 8 meses sem tomar nada, e mesmo assim não vinha. Aí foi onde, graças a Deus, quando você menos espera, esqueci um pouco, aí logo veio. Ela também. Maria. E quem que te ajudou mais, assim, essa gravidez precoce que você teve? Porque não é fácil ser mãe com 16 anos, né? Quem te deu esse apoio, essa estrutura de você conseguir? Porque você conseguiu suportar tudo porque você teve mais filhos, então você teve a ajuda de alguém. E eu achei muito interessante, gostaria até de compartilhar com vocês, que ela já era casada. Então, porque geralmente, né, as pessoas, os adolescentes engravidam e aí acabam indo morar junto ou casam por causa da gravidez, mas não. Ela casou com 12 anos, então foi uma gravidez precoce com 16, mas ela já era casada. Então, a minha mãe me ajudou bastante. Ainda até então, quando a gente casou, eu fui morar dentro da casa dela. Fiquei uns 9 meses, e aí depois a gente alugou uma casa, foi morar junto nós 2 só. E aí vem aquela coisa de querer ter filho, né? Porque é o primeiro e não tem filho nenhum. Aí a minha mãe que me ajudou. Minha mãe me ajudou bastante. Até então foi tudo cesárea, não tive parto, foi tudo, não teve dilatação nem nada. E aí ela que estava lá comigo, presente, cuidou, ajudou tudo. Então, mesmo com 16 anos, foi uma gravidez planejada? Foi. Isso é difícil. Essa foi. Bem precoce, né, Rawane? Como, né? Mas os planos de Deus, eu falo assim, né, tudo tem o seu tempo certo. E a Rawane hoje, ela tá grávida, a terceira gestação dela, tá com 8 meses e passa por muitas dificuldades, por isso que eu trouxe ela aqui no programa. Ela passa por bastante dificuldades, eu gostaria que você falasse. Assim, porque meu marido trabalha, né, no Lava Rápido, como eu te falei, e aí ganha pouco, e que nem agora eu tô de 8 meses, ganha até o dia 29, e o médico até agora também não sei o que é, e quase eu não tenho nada do nenê, né? Aí não tenho berço, não tenho carrinho, não tenho quase nada disso. Então, aperto a gente passa mesmo. Eu queria pedir desculpa. Imagina. Fica à vontade. Porque é dificultoso, porque que nem tem 2 crianças. E aí elas pedem as coisas e a gente não é toda hora que a gente tem pra dar, né? Mas é agradecer a Deus e pedir que quem puder ajudar, tá ajudando. Ainda até depois, se eu quiser, eu posso deixar o telefone pra estar ajudando, porque é complicado, porque tudo que sabe que pega, às vezes não dá. E aí que nem vem elas. Eu sei. Aí a gente pensa, nossa, talvez a gente pudesse ter planejado mais, esperado mais, mas levando a mão pro céu que veio elas, e elas é companhia, porque quando eu tive a primeira, ele trabalhava pra fora. E no começo, quando eu não tinha ela, ele trabalhava e eu ficava na casa da minha mãe, sabe? Tinha aquele medo, aquele vazio, porque eu ficava, bem dizer, sozinha. E depois que veio ela ficava comigo, aí perdi aquele medo. Aí a gente, quando se torna mãe, a gente é pra eles, né? A gente deixa de ser pra gente, pra comprar as coisas pra gente, comprar pra eles. Lindo isso. E aí foi desse jeito. É isso aí, gente. Aqui já tá todo mundo chorando. Andréia, Maria Clara.
porque a presença de Deus, ela é muito forte, né? E o nosso programa, um dos motivos dele, além de ser de falar do amor de Deus, é de estar divulgando ações, projetos sociais e ajudar o próximo. É um dos objetivos quando Deus colocou o projeto Notícia dos Seus Sonhos no meu coração. E a Rawane, ela falou pra mim: Milane, sou muito tímida, eu nunca falei assim ao vivo, e eu também nunca pedi nada assim ao vivo, nunca falei da minha vida, mas eu achei que a oportunidade, como eu gostaria de ter falado e falei sobre gravidez precoce, e ela hoje tem 22 anos e está indo para o 3º filho, e eu pude ver onde que ela mora, as condições, tudo. E sei que ela não é uma pessoa que vive pedindo as coisas, é realmente porque ela está precisando no momento. Então, você que está nos assistindo, se você tem casa para recém-nascido, berço, carrinho, principalmente carrinho, porque a casa dela tem só 2 cômodos, né, Rawane? Então, se você tiver carrinho, brinquedos para as crianças dela, roupa, mas principalmente para recém-nascido no momento, mas o que tiver para as meninas dela é bem-vindo, de 3 e 6 anos. Alimento, Danone, coisas que as crianças gostam de comer, o que vocês quiserem a gente ajudar, vai ser bem-vindo, eu tenho certeza. Vai ser muito bem-vindo para a família da Rawane. Quer falar mais alguma coisa? Não. Ela ficou emocionada. Se tiverem alguma dificuldade para entregar, pode entregar aqui. Isso. E a gente faz um contato com ela. Isso. Como ela mora lá no Residencial Village, se vocês tiverem dificuldade, eu vou passar certo o endereço dela. Pode deixar aqui na Rádio Cidade com o Walter, com a Andréia, que eles entrem em contato comigo, nós vamos e levamos até a casa dela. Então, podem trazer as doações para a Rawane, que está grávida de 8 meses. Ela ainda não sabe qual que é o sexo do bebê, mas ela tem já 2 meninas, uma de 3 e uma de 6, e está grávida de 8 meses. Está passando por dificuldades financeiras, o que for, coisa para os bebês, para as crianças, alimentos. A gente que é mãe, pai, sabe o quanto os nossos filhos gostam de abrir a geladeira e ter um Danone, ter uma bolacha, ter alguma coisa gostosa para eles comerem, tá? Então pode deixar aqui na Rádio Cidade, que a gente entra em contato com ela. Andréia? A Rádio Cidade, Projeto 100, vai doar uma cesta. Amém. Que bênção, glória a Deus. Hoje foi bênção pura. A Rádio Cidade, a Andréia acabou de dar a notícia aqui, o Projeto Sim, através da Rádio Cidade, está doando uma cesta básica para a Rawane. Deus abençoe, tá, Andréia? Já? Gente, eu acho que a gente precisa de um louvor, né, para o coração voltar ao normal. Coloca o da Elaine Martins, o de hoje, o novo que a Clara passou para você. Elaine Martins, Tempo de Deus, que nós possamos ouvir. Fiquem ligadinhos que depois a gente vai fazer uma oração e nós vamos fazer o sorteio dos nossos brindes. Eu queria que fosse agora a hora de viver o sonho que sonhei. Mas tudo tem o tempo certo e nada foge do controle do meu Deus. Mesmo que tudo pareça longe, ainda assim consigo crer que Deus pode fazer. Mas o difícil é esperar o tempo em que tudo irá acontecer. Calma, coração, espera no Senhor, que essa noite vai passar. No horário das 10 às 11 da manhã é complicado para você? Não. Esse horário de terça-feira. Bom, nós vamos ver que tem que ser a Horário. aula, né? Mas aí eu não sei. Se você quiser mudar de horário, esse horário é diferente. Né? É hora O horário que a gente está na cozinha. É horário de ingrediente também.
É bom das 10 às 11 da manhã ter uma sequência de programação da parte da manhã. Vamos lá. Bom, Vamos lá. Aí eu já não pego aula nesse horário, nesse dia. Mas é de terça ou quinta? terça. De terça. Você dá aula todo dia? Não, 4 dias, mas vai ser feita previsão. Ah, tá aqui. E essas aulas são na parte da manhã. Não sei, ainda Ah, não não entendi. sabe ainda. É, eu vou ter que esperar. A gente espera, tá? Porque é até bom, que eu acho que eu fico até menos ansiosa fazendo de manhã. Ele mais já resolve, né? Meu Deus, você deu conta de desmontar a cadeira. E o tempo de sorrir está chegando. Você só tem que confiar no tempo de Deus. As promessas irão se cumprir no tempo de Deus. A tempestade irá se feliz no tempo de Deus. Os seus sonhos se tornarão Meus queridos, eu quero mandar um abraço para minha tia lá de Olímpia, a tia Sandra, que sempre nos acompanha. Um beijo no seu coração, tá, tia? Que Deus abençoe. Obrigada pela participação toda quinta-feira. Também mandar um abraço para Ana Paula, lá do Jardim Eldorado, Bairro Eldorado. Ana Paula, se você puder pedir ajuda para a Rawane no seu grupo, a gente sabe que você trabalha com aquele grupo do WhatsApp que ajuda as pessoas, coloca o nome dela, por favor. Se você puder contar a história e pedir ajuda para o bebê que vai nascer e para as filhas, a gente te agradece muito, tá bom, Ana Paula? Agradecer também já a Thaísa lá da Vila Mariana, nossa parceira, nossa amiga, que já fez uma doação aqui de fralda, sabonete e outras coisas de bebê. Muito obrigada, a Thaísa é da Assembleia de Deus da Vila Mariana. Thaísa, obrigada, porque vocês sempre têm nos ajudado. Que Deus abençoe você grandemente, tá bom, amiga? E nós estamos chegando nos momentos finais. Eu gostaria, meus amados, de só pedir mais uma vez para vocês, isso eu falo para mim também todos os dias, que a família, ela foi a primeira instituição criada por Deus. Que a família, ela é uma herança que o Senhor nos deu, tá? E que ela foi o primeiro projeto missionário de Deus, foi a família. Que vocês não se esqueçam que a família foi o primeiro projeto missionário de Deus. Que o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o mais importante que nós temos é a nossa família. Nós sofremos por tantas bobeiras desse mundo, ficamos ansiosos, angustiados, mas que nós possamos realmente, isso serve para mim também, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, que nós possamos pedir para Deus, meu Deus, me ensine a orar pela minha família, me ensine a orar pelos meus filhos, que é a herança que Deus nos confiou.
Tá? Eu, assim como vocês, eu tenho pedido muito isso para Deus. Porque nós não sabemos, todo entendimento e toda sabedoria vem apenas do nosso Deus. E não se esqueçam que Ele ainda realiza sonhos. Que Ele é o Deus, Ele é o grande vendedor de sonhos. Tá? A especialidade dele é fazer milagre em nossas vidas. Para vocês que estão nos ouvindo nessa tarde, não desista dos seus sonhos. Não deixe de lutar pelos seus projetos de vida. Não parem de orar pelos seus sonhos. E não se esqueçam jamais que Deus ainda realiza sonhos. Nós vamos agora fazer o sorteio dos brindes. Antes de mais nada, eu quero falar do endereço da Rawane, que ela passou aqui para mim. É Rua Jaime Alves Fernandes. Rua Jaime Alves Fernandes, número 1100, Residencial Village. É o residencial novo, indo para Rubinéia, saindo de Santa Fé, tem uma rotatória, Residencial Village. O telefone da Rawane é 99767-5618. Eu vou repetir o celular da Rawane, o WhatsApp. 99767-5618. Tudo bem? E agora nós vamos para o sorteio dos nossos brindes. A Maria Clara está aqui com o copinho. Vai tirando, não tô podendo perder o papel que são papéis, né? Tá. Eu vou anotar aqui no caneca, saiu de fato. Eu vou começar pelas bolas. Bom, nós temos aqui... Eu vou doar só um. Depois a gente vai ter que buscar 2 bolas para as crianças da Rawane. Deixa eu levar para você, tá? Daí Santana. Daqui da nossa live. Daí Santana está na live, está na minha live, Milene Calazans. Você ganhou uma bola, tá bom, Daíde? Parabéns. Pode vir buscar aqui na Rádio Cidade para presentear filhos. Eu não sei se você tem criança ou neto, mas que você possa presenteá-los. Sandra Leite, minha tia lá de Olímpia, vai ficar difícil de vir buscar a bola, hein? Mas eu vou guardar a bola pra você, tá bom? Pode deixar que tá guardada. Eu vou chacoalhar, tá? Esse copinho aqui. Agora nós vamos sortear a agenda. Jorge Luiz acabou de entrar. Samara, Marquinhos de James, nosso irmão, Manuel Nascimento, Lúcia, obrigada pela participação de todos, meus queridos, que Deus os abençoe. Adriano Penha ganhou uma agenda que foi um brinde da Matsuda, uma agenda muito bonita 2019, tá? Adriano Penha, parabéns, ganhou a agenda, vai ficar aqui na Rádio Cidade, você pode retirar até quinta-feira que vem. Essa. Agora ficou as 2 escovas, certo? Tá, cadê? Tem um corte e outra escova. Tá. Agora nós vamos sortear um corte de cabelo que foi doado pela Zilda Cabeleira Unissex. Aone, o último você tira. Você quer ganhar, né, Valde? Ela tá aí, viu? Vem que tira um pouco. Quem ganhar eu corto o cabelo, quem quiser. Vamos ver quem ganhou o corte de cabelo. Ângela Fernandes. Ângela Fernandes, está em qual live, Clara? Na nossa. Está na live Milene Calazans. Ângela Fernandes, você ganhou um corte de cabelo da Zilda Cabeleira Unissex, ok? Então nós vamos fazer o papel, deixar aqui na Rádio Cidade, ou então você entra em contato com a Zilda Cabeleira Unissex, que é 99621-3605. Tirou isso. E por último, uma escova no salão da Suzana Cabeleireira, Espaço Mulher. A Suzana nos deu de brinde uma escova. E quem ganhou foi a Andréia Maria. Gente, ela estava doente para ganhar essa escova. Ela sempre participa e nunca ganhou nada. Foi merecido. Parabéns, tá, Andréia? Ganhou a escova. Não custou. E ela falou que era dela mesmo. Ela falou, as palavras têm poder. A gente tem que profetizar, né, meus queridos? E acreditar. Profetizar palavras de bênção, sempre. Que horas são? Agora, 17h52. Vamos orar? Meus
queridos, muito obrigada pela participação, por esse momento onde nós aprendemos juntos. Eu gostaria de deixar um versículo para vocês. À frente do livro de Salmos, Provérbios, que fala também sobre filhos. Vamos colocar em Provérbios 22. Provérbios 22, capítulo 6. Esse é um versículo muito maravilhoso. Que Deus nos fala: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Em outras versões fala: ensine a criança o caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, ele não se desviará. Então, que nós possamos, como pais, mães, avós, ensinar o caminho que as crianças devem andar. E como que nós como que nós podemos passar esse ensinamento? Através da palavra de Deus, através da igreja, através de bons exemplos, que vocês possam guardar isso no coração de vocês e que sejam prioridade nos momentos nossos de oração. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigada, Pai, por este programa. Obrigada pela oportunidade, Pai, de falar de Ti para as pessoas, ó Pai. Pedimos que neste momento, meu Deus, o Senhor acampe e ordene seus anjos, ó Pai, para em cada lar, que o Senhor possa estar presente, ó Pai, convertendo o coração dos pais aos filhos e convertendo o coração dos filhos aos pais, Senhor. Que tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo tem tentado fazer, meu Deus, de desavença, de falta de amor, ó Pai, que caia por terra, meu Deus, no Teu santo nome, Jesus. Nós consagramos, ó Pai, as famílias que nos ouvem nas Tuas mãos. Que o Senhor possa estender a Sua boa mão e o Teu santo amor sobre as nossas famílias, ó Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, para orar pela nossa família, a família que o Senhor nos confiou. Nos dê sabedoria para orar pelos nossos filhos, ó Pai, os filhos que o Senhor também nos confiou, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, aprender a abençoar os nossos filhos com palavras, com atitudes, com ações, porque nós sabemos, Pai, que um dia o Senhor vai nos cobrar isso, Senhor. E nós queremos, ó Pai, ter uma vida que Te agrada. Nós queremos, ó Paizinho querido, ganhar a nossa salvação e também, ó Pai, encaminhar os nossos filhos para que eles também possam ganhar a salvação deles, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Nós nos despedimos deste momento, ó Pai, colocando que o Senhor possa derramar a Tua paz sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. A Sua paz, somente a Tua paz, Jesus, que excede todo entendimento humano. Fiquem na paz, meus queridos, ficam na bênção de Deus e que Ele os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Passa uma careta para... Mais uma vez segura em minha mão. Minha alma viva pede a tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Juro de vida. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sentido nada sou, alcanço os lugares e você.